Ah, eu acho que o eco voltou. Ai, que saco. Vamos com eco mesmo. Eita. Bruna, então, ó, me fala uma coisa. Você passou, né, por esse momento assim de mais intenso, né, que você falou, uma certa crise assim, e falou Sim. que hoje em dia está um pouco mais tranquilo, não está tão intenso, mas ainda está numa jornada assim, né? Ainda está num processo de se cuidar, de descobrir as coisas que você pode fazer também para se apoiar, né? Quais coisas, quais redes também te ajudam a se apoiar, quais redes não te ajudam a se apoiar, né? Sim. Agora me diz uma coisa assim, quando você estava no auge da crise, e aí eu tô te perguntando isso porque acho que para cada um é de um jeito e ao mesmo tempo quando a gente conta a nossa história, eu acho que a gente tem a possibilidade de compartilhar a nossa história com outras pessoas. Isso é muito legal, né? Porque outras pessoas talvez estejam passando ou vão passar ou já passaram por alguma coisa parecida e elas podem se conectar, né? Então, quando você Aham. estava nesse meio auge da crise, assim, como é que foi para você? Você lembra o que você estava sentindo ou que tipo de pensamentos você tinha? Você tinha facilidade de pensar certas coisas ou dificuldade de pensar outras coisas? Como é que era isso para você? Então, ele é um momento assim que você fica meio. Tipo, parece que você fica mergulhada naqueles sentimentos de tristeza, de vazio. E isso independe da questão de você ser uma pessoa assim que tenha bastante relacionamentos ou não. Porque eu me recordo que na época, quando eu tive depressão, eu era uma pessoa, tipo assim, bem centrada. Eu era coordenadora de grupos de jovens. Então, tipo assim, eu tinha muitas pessoas ao meu redor o tempo todo. E quando eu comecei a perceber, assim, que, tipo, eu comecei a ficar, assim, meio triste, tipo assim, a gente vira e mexe tem alguns episódios, assim, de tristeza, mas que, tipo assim, é normal da vida, né? Daí, tipo, às vezes eu me pegava, assim, meio triste, mas, dali um dia, no dia seguinte eu tava de boas. E daí eu acabei morando sozinha, nessa época eu morava sozinha também. E daí eu simplesmente, um dia eu comecei a, tipo, me questionar sobre questões ali que, tipo, de família, de meu pai biológico que eu não conhecia, de coisas que as pessoas estavam me falando pra mim que ele fez. É, e, tipo assim, me questionar se eu não podia ser igual a ele, porque, tipo assim, ele tinha feito coisas muito erradas. E eu não julgava, mas tinha medo de ser igual. Uhum. E aquilo começou, tipo assim, a ecoar muito grande dentro de mim. E junto com isso vieram esses pensamentos, tipo assim, de tristeza. Eu trabalhava, chegava em casa e eu sempre tinha compromisso na igreja. Eu comecei a, tipo, falhar uma vez, duas. E essa uma, duas vezes que eu não ia, eu ficava em casa. Só que eu ficava em casa chorando, trancado no meu quarto, sem querer falar com ninguém. Uhum. E, tipo, essa, tipo, angústia, ela começou, tipo, só a crescer. E eu me recordo que eu não queria falar com as pessoas porque eu tinha medo de falar e de já ser julgada. E eu fui tentar Uhum. resolver isso sozinha. E daí eu fui pesquisar na internet alguma forma de resolver isso. E eu Uhum. acabei vendo na internet relatos de pessoas que se automutilavam, que se cortavam para aliviar aquela dor emocional. Só que eu até falo, até hoje, eu sou uma pessoa que, tipo, a depender do caso, eu passo mal. Semana passada eu tive que fazer uma endoscopia e só porque tinha anestesia que envolvia agulha, eu cheguei lá, minha pressão tava 15 por um, Uhum. de nervosa por conta de uma agulha. Então, quando eu li aquilo, eu falei, não, não vai dar certo. Mas, tipo, aquela angústia ela era tão grande que eu falei, mas se pode resolver, eu vou tentar. Uhum. E eu me recordo que eu comecei a me machucar. E, tipo assim, no início tinha sido uma vez, um cortezinho. E, tipo assim, o que acontece? É, foi aumentando, porque cada vez que aquela angústia aumentava, era ali que eu me aliviava. Uhum. Embora depois ficasse um pouco pior, porque, tipo, aquilo ali só aliviava no momento. Mas depois que aquela crise passava, eu me sentia culpada por ter feito aquilo. Uhum. E daí eu comecei a me fechar mais, daí tipo eu consegui conversar com uma amiga minha que me orientou a buscar ajuda psicológica.
E eu até busquei ajuda, daí eu comecei a fazer acompanhamento com a minha atual psicóloga. E daí ela estava comigo nesse processo de mudança de comportamento, de tentar tirar o foco da automutilação, porque já tinha virado um comportamento de escape. Todas as vezes que eu sentia isso, eu ia para isso. E eu me recordo que tipo a gente estava naquele processo de tentar, de tentar, de tentar. E teve um episódio muito forte que acabou fazendo com que eu me afundasse de vez, porque daí eu já tinha começado a ter pensamentos de ideação suicida. E aconteceu que um dia eu tinha ido uma confraternizaçãozinha, tipo um churrasco da empresa. E eu fui de carona com o rapaz e depois ele foi me deixar em casa. E daí nesse me deixar em casa ele quis entrar. E ele tinha bebido um monte, eu também tinha bebido, mas eu ainda tipo tava no meu normal ali ainda. Mas ele tinha passado um pouco. E daí ele quis entrar em casa e eu tipo, sei lá, na ingenuidade, porque pensei que não ia passar de mais nada. Deixei ele lá na sala de casa sozinha, eu morava sozinha. E tinha ido no banheiro trocar a minha blusa, que eu tava com uma blusa quente, e colocar uma camiseta. A hora que eu voltei, tipo, ele tava no meu quarto, totalmente nu. E ele tentou me forçar a ter relação com ele. Ele me puxou pra cima dele e queria me forçar. E eu falei diversas vezes pra ele que não, e ele tentava me forçar. E daí eu ameacei gritar, porque eu morava numa kitnet que ela era parede e meia. E então o vizinho estava ali do lado, eu falei que eu ia começar a gritar. E ele levantou e saiu bravo. Só que daí ele saiu dali, eu pensei que a história tinha morrido ali, embora já tenha sido uma coisa meio grande que aconteceu, mas tinha morrido ali. Só que não, ele levou isso pra empresa e tinha levado que ele não tinha conseguido ficar comigo, que ele não tinha conseguido o que ele queria. E quando eu dei por mim, um amigo meu veio falar pra mim que, tipo, estavam os homens da empresa todos ali, estavam fazendo uma aposta entre eles, tipo, quem que ia me pegar, porque já que ele não tinha conseguido, ninguém tinha conseguido, alguém tinha que conseguir. E eu já tava naquele processo todo ali do encaminhamento, coisa da depressão. Quando eu escutei isso, eu fui pra casa e eu comecei a pensar, tipo, cara, eu sou um objeto só ali de cobiça ali, é só isso que eles querem. E daí ali que parecia que de fato não tinha mais sentido. E daí eu me recordo que eu fui numa farmácia e eu fui comprar aspirina, porque eu tinha lido que tipo assim, ele é um medicamento fraco e tal, mas que em grande quantidade ele afina o sangue, então ele podia causar uma hemorragia e ele podia matar. E eu lembro que eu fui comprar, eu queria comprar 5 cartelas do farmacêutico, não quis me vender, porque ele disse que a data de vencimento estava próxima e ia vencer e eu não ia usar. Aí eu sei que eu comprei um pouco numa farmácia, outro pouco na outra, outro pouco na outra. E eu acabei no dia seguinte tomando todos esses remédios. Só que no mesmo momento que eu tomei, bateu o arrependimento de ter feito aquilo. E eu tinha que fazer um exame de sangue no posto de saúde, porque a médica tinha pedido. Até então, tipo, a médica do posto de saúde também já estava acompanhando, já tinha assistente social do posto de saúde também ali, conversando e tal. E eu fui lá fazer esse exame de sangue, daí quando pensa que não, uma amiga minha me ligou, pedindo se eu tava bem, eu falei que sim. E ela falou que sentiu algo estranho e tal, eu disfarçando, falando que não, que tava tudo ok. Aí desliguei a ligação com ela e mandei mensagem pra minha psicóloga e falei que eu tinha feito. E daí, como ela não morava, tipo, pertinho da minha casa, não morava ali na mesma cidade, ela falou, Bruna, eu não tenho como fazer nada daqui de onde eu tô. Eu preciso que você fale pra alguém o que você fez. Ah, Você você já já tá tinha no posto de tomado os saúde. remédios. Eu já tinha tomado os remédios. Aí eu falei ali com ela e mandei mensagem para assistente social. Aí no que eu mandei mensagem para assistente social, acho que deu uns 10 minutos, a doutora clínica geral que estava me acompanhando, ela apareceu no posto de saúde. Aí ela me chamou lá para dentro da sala, daí ela chamou minha mãe, chamou minha tia, que eu não queria que fizesse parte da questão toda ali. E ela chamou elas e falou o que tinha acabado de acontecer.
E daí eu lembro quando ela falou que ia chamar minha mãe, eu entrei em desespero, falei que não era pra chamar, e daí ela falou pra mim que aquilo já não era mais brincadeira. Ela falou assim, você acabou de tentar se matar. Ela falou assim, eu preciso chamar alguém, porque eu não tô conseguindo uma ambulância pra te levar pro hospital. E a gente precisa levar pra fazer uma lavagem gástrica antes que não dê mais tempo de fazer a lavagem. E daí chamaram minha mãe e minha tia, conversaram e me levaram pro hospital. Aí chegou lá, fui fazer a lavagem gástrica. Aí fui direto lá pro procedimento. Aí até minha tia falou que saíram várias bolas de sangue ali na hora que elas estavam fazendo a lavagem. E elas falaram que, tipo, tava ali, já começando a dar aquela questão ali da hemorragia interna. E daí conseguiram fazer a lavagem a tempo e daí eu acabei ficando lá internado. Eu fiquei um total de 23 dias na UPA. E durante esse processo de internamento eu passei por avaliação psiquiátrica lá na UPA. Aí eles queriam, já tipo logo que eu entrei, eles deram entrada no pedido de internação em clínica psiquiátrica, porque eles falaram que, tipo assim, até depois eu acabei ficando amiga de uma enfermeira que me atendeu lá. E ela falou bem assim que foi diretamente para avaliação de clínica, porque foi uma tentativa, diz ela, que bem séria, porque várias pessoas apareciam lá com essa questão de tentativa de suicídio, mas eram coisinhas mais leves. Eu tinha ingerido muito medicamento e eu tinha cortes nos braços, na barriga toda. Então foi direto para o papel de encaminhamento. E daí os médicos começaram a conversar comigo, a psiquiatra também, a minha psicóloga também, que eles me liberavam do hospital para ir para casa esperar a vaga na clínica se eu fosse morar com os meus pais, porque do jeito que eu tava eles não podiam me liberar para ir morar sozinha. E eu não queria ir morar com meus pais. Na mesma época, minha irmã tava casando, daí ela acabou indo lá conversar comigo, eu acabei topando voltar a morar com meus pais. Aí saí de lá e voltei a morar com meus pais, só que tipo, no dia que eu saí de lá, que eu fui pra casa, ainda tinha acontecido um episódio de os gatinhos que a gente tinha em casa tinham sido envenenados, porque a minha irmã tinha jogado veneno de pulga no quintal pros cachorros e os gatinhos lamberam e foram envenenados. E a gente correu com os gatinhos pra pet shop e eu lembro que ela pediu o nome do veneno que os gatinhos tomaram. E eu voltei pra casa pra olhar o nome do veneno. E no que eu peguei aquele frasco do veneno na mão, eu tive de novo a vontade de tomar aquele veneno. E eu tinha chegado do hospital naquele mesmo dia. E daí eu tipo, comecei a pensar assim, cara, não tá certo, alguma coisa aqui não tá dando. E daí eu me lembro que eu era uma pessoa muito espiritual, então eu tentei voltar pra igreja e tal. Só que às vezes que eu tentei voltar, pessoas lá de dentro mesmo tinham até algumas que tentavam ajudar, mas a maior parte ali que eu conhecia, eles vieram me julgando, perguntando o que eu tava fazendo lá, depois do que tudo que tinha acontecido. Então, tipo assim, foi uma tentativa frustrada, que eu fiquei ali durante um mês tentando voltar e não teve jeito. Aí eu comecei a fazer acompanhamento com psiquiatras, logo depois que eu saí da UPA. Eu tava tomando medicação, tava fazendo acompanhamento com a psicóloga. E daí ali tudo junto com o remédio e a psicóloga, o psiquiatra, a gente foi começando a conseguir regular. Aí apareceu uma personagem que também foi muito importante, que foi uma amiga minha que é também minha professora de teclado, que, tipo assim, ela me levou para um coral lá que eu sempre quis cantar, mas nunca tinha tido oportunidade. Ela me levou pro coral e daí, tipo assim, eu comecei a cantar. Eu comecei a me interessar pelo piano, que eu não me interessava ainda, não conhecia ainda. Aí eu comecei a treinar boxe junto com ela, então, tipo assim, eu comecei a ocupar a cabeça ao mesmo tempo, a fazer várias atividades que a psicóloga mesmo já tinha me indicado, que liberavam o hormônio da felicidade e que me ajudariam a ficar bem novamente. Então, aí essa mesma amiga minha, ela acabou me chamando para conhecer uma outra igreja que teve um acolhimento bem maior. Então, eu acabei conseguindo me encontrar novamente espiritualmente falando e também com a ajuda da psicóloga, do psiquiatra. E, tipo assim, foi essa junção toda ali que conseguiu me tirar daquele buraco lá que tava daquela situação. Caramba, Bruna. Nossa, agradeço muito assim, você ter contado essa história, porque ela tem vários pontos assim que eu acho que são bem
Muita gente acho que passou por coisas parecidas, não exatamente a mesma coisa, sabe? Mas coisas parecidas, sensações parecidas, assim. E eu fiquei com vontade de comentar algumas partes dessa história, tudo bem? Tudo Tá. bem. Porque assim, você estava falando algumas coisas em relação a se sentir deprimido uma época, né? Antes de começar a aprofundar, você estava se sentindo mal, né? Deprimida. Tinha uma questão em relação ao seu pai, né? O pai biológico e tal. Tinha um certo. Você acha que tinha uma questão meio existencial, assim, de tipo. Uma questão assim de você ter um pai biológico e um outro pai que não é biológico, e isso ser um pouco de um conflito na sua vida? Você acha que tinha alguma coisa assim? Eu acho que tinha, porque eu não conhecia ele. Então Hum, eu só ouvia dizer coisas dele. E as coisas que eu ouvia dizer ainda não eram muito boas. Então, tipo, eu me perguntava hum, muito, tipo, se aquilo realmente era verdade, se era verdade, se por eu ser filha dele eu também não seria igual, não agiria igual da mesma forma. hum, E até depois que eu passei por tudo isso, eu acabei, minha mãe acabou cedendo um pouco e eu acabei conseguindo o telefone dele. E eu acabei hum, conversando com ele por telefone. Que, tipo, por um lado foi bom, por outro não tanto. Porque, tipo, por um lado, tipo, eu tirei aquela cisma de, nunca ter falado com ele. Mas por outro, ele é espírito, tipo, nada contra a religião. Mas ele falava de coisas que ele fazia e falava que eu era igual a ele. E eu falava que não, porque, tipo, eu fui criada diferente. Ele falou assim que não importava, porque sangue puxava sangue, que eu era igual a ele. Então, hum. tipo, uma época aquilo dali me baqueou bastante. O fato E dele daí falar que também, você ia ser parecida com ele. sim. E daí também, depois de um tempo, acho que passou uns 2, 3 meses a gente conversando, ele sumiu. Aí eu tento ligar pra ele, até esse tempo eu tentei ligar e, tipo, não deu ligação. Então, ele, sei lá, trocou de número, não sei o que ele fez. Eu sei que, tipo assim, ele simplesmente comprovou que ele não quer nenhum contato mesmo. Uhum. Isso com certeza deve, não deve te deixar muito feliz, né? Então, de alguma É, forma, isso lá atrás foi um dos elementos, né, que te deixou triste e foi te puxando para baixo, assim, né? sim. E aí você também falou dessa coisa ahn, do se machucar, né? Você tinha visto alguma coisa na internet sobre isso, e quando nos momentos que você estava mais angustiada aí você experimentou se machucar e de alguma forma deu um alívio, né? Sim. É que, tipo, acho que não dá nem pra usar a palavra alívio. Acho que depois de Uhum. um tempo ali que a psicóloga conseguiu entender que eu mudava o foco. Porque Hum, como a dor espiritual ela tava grande, se eu me cortasse, todo o foco ia para aquela dor física ali. Então, tipo, uhum. saía. Mesmo que momentâneo, o foco saía da dor emocional. E essa mudança de foco é quase como se te distraísse um pouco daquele assunto que estava te angustiando, né? Então, Sim. talvez a sensação assim de alívio venha um pouco disso, né? Você está muito focada no assunto que está te angustiando, e aí quando você se machuca é como se a sua atenção fosse automaticamente puxada para aquele machucado, né? Então a sensação de alívio talvez venha um pouco disso, assim, né? De mudar o foco e é praticamente instantâneo, imagino assim, né? Assim, eu trabalho com apoio emocional e às vezes com algumas pessoas que estão se machucando porque são a forma, assim, isso é a forma que elas encontraram, né, para lidar com a angústia ali na hora. Uhum. Só que depois rola uma culpa, né? Tipo, quando você Sim. olha para trás e vê que você se machucou, ao mesmo tempo que foi uma estratégia que você encontrou para dar uma aliviada, ao mesmo tempo você olha para trás e tipo fica chateada de se ver fazendo isso. Então é uma coisa que traz um pouquinho de alívio, mas depois dá uma angústia de novo, né? Dá uma culpa, mais ou menos assim, né? Sim.
É bem isso, tipo, na hora aliviava, só que logo em seguida vinha a culpa, porque sabia que aquilo era errado, que eu não devia optar por aquilo ali, eu tinha que tentar resolver, e eu simplesmente acabava optando pelo lado mais prático. E depois era tipo quase que de imediato, passou aquela sensação ali, passou, mudava o foco e tipo a culpa ela já vinha com tudo. E daí vinha aquela questão também, tipo, das pessoas, às vezes algumas que ficaram sabendo, falarem que eu fazia pra chamar atenção. E tipo, Hum, caramba, quando isso começou a acontecer, eu já nem saía mais de casa. E se eu resolvesse sair, eu saía com blusa de manga. Então, tipo assim, eu evitava ao máximo que as pessoas vissem. Então, acho que é uma coisa assim pra se deixar bem claro, que tipo, não tem nada a ver com chamar atenção, porque tipo, se fosse pra chamar atenção, ficaria à mostra, qualquer um poderia saber. uhum. E o fato também dessas pessoas falarem assim, ah, Bruna, você está fazendo isso para chamar atenção. Como é que isso chegava em você? Eu imagino que você ficava bem, sei lá, chateada, né, de ouvir alguma coisa assim. Bastante. Aí, tipo, a gente já tinha a questão ali da culpa por ter feito, então ainda vinha mais o julgamento errado das pessoas que não entendiam o que estava acontecendo. Então, tipo assim, aquilo meio que só contribuía para aumentar e para afundar mais. Que foi ali o que eu falei no início da rede de apoio, que tipo, quando eu tentei me abrir, ao invés da rede servir de apoio, ela meio que afundou mais. Essa falta de. Você falou algumas coisas que eu estou tentando pegar a essência, assim, né? Essa falta de compreensão, né? Essa falta de acolhimento e talvez um falar por você, né? Tipo, ah, Bruna, você está fazendo isso para chamar atenção. É como se a pessoa estivesse falando por você, né? E não te perguntando, sei lá, por que que você está fazendo isso, ou você está fazendo isso, tentando dialogar, né? Tentando adivinhar o que está por trás, né? Tipo, você está fazendo isso porque você está muito angustiada. Não, né? É uma coisa mais assim, taxativa, né? É como se botasse um rótulo em você assim, ah, você está fazendo isso para chamar atenção, né? E ao mesmo tempo Sim, imagino que isso também é, te desconectava mais ainda dessas pessoas, né? bastante. Porque eu comecei a me afastar cada vez mais. E eu me recordo que o que me afastou de definitivo foi que eu coordenava um grupo de oração, né? E daí teve um dia que eu fui e depois do grupo uma das jovens que participava veio falar comigo. E ela me pediu para conversar com uma amiga dela. Eu falei, tá, mas por que você conversa com ela? Dela, não, dá uma olhada no braço dela que você vai entender. Então, tipo assim, eu meio que me deparei com a mesma situação que estava acontecendo comigo. E daí eu pensei assim, poxa, como é que eu vou conversar com ela e tentar explicar pra ela que não tá certo, que ela precisa procurar um outro meio, sendo que eu tô vivendo isso e não tô conseguindo assimilar. Então, naquela hora ali, eu me senti assim meio é, inútil ali naquela coordenação. Falei, o papel do coordenador ele é ajudar. E eu não estou em posição de quem vai ajudar. Eu estou numa posição atualmente de que eu estou precisando que alguém me ajude. Então, tipo, foi nesse momento que eu decidi entrar em contato com o coordenador diocesano e passar a coordenação para outra pessoa. Ou seja, né, você encontrou uma menina que estava passando por uma coisa parecida com a sua, de alguma forma, e isso te fez pensar que você não poderia ajudar ela de nenhum jeito, né? Né? No momento que eu estava ali, eu não conseguia. Uhum. E você falou uma coisa também que eu fiquei pensando assim, que você se sentiu inútil na posição que você estava, né? Então, além de achar que você não poderia ajudar ela, porque talvez você pensou assim, ah, eu não sei o que eu vou falar para essa menina, sendo que eu estou passando por uma situação muito parecida, né? Talvez você estava pensando assim, eu gostaria de poder dar uma resposta para essa menina, ou dar uma sugestão, né? Ou dar um encaminhamento que ajude ela.
E aí, quando você não tem essa resposta, você fala assim, bom, eu tô sendo inútil aqui aonde eu tô, né? E eu imagino que essa sensação de, putz, sou uma pessoa inútil aonde eu tô, também foi uma coisa que te puxou pra baixo, né? Puxou. Porque daí logo em seguida que eu acabei entregando a coordenação, eu acabei entregando também a coordenação de outros ministérios que eu estava envolvida, e daí foi onde eu me afastei de definitivo, porque daí eu já não tinha mais compromisso que me prendesse ali. Então daí foi onde eu acabei terminando de me afastar. E eu vejo isso muito assim, né? Essa sensação de eu sou inútil no mundo, sabe? Principalmente para as pessoas que estão pensando em suicídio, assim, ou muito deprimidas, assim. Esse pensamento é muito recorrente, assim. Eu não tenho lugar no mundo e eu sou inútil, sabe? E agora, quando você falou isso, assim, dessa sensação que você sentiu, que você pensou assim, putz, eu sou inútil nesse lugar, eu vou me isolar, né? Vou me desconectar desse lugar, me fez lembrar disso, assim, sabe? Porque muitas pessoas me falam exatamente essa mesma sensação, assim, eu não tenho lugar, eu sou inútil, eu não sirvo para nada, eu não tenho valor, sabe? Eu não ajudo ninguém, assim. Então tem esse, eu sei o que começa antes, né? Se é esse pensamento de que eu sou inútil e aí logo eu me afundo, ou se eu começo a me afundar e aí logo eu começo a pensar que eu sou inútil, sabe? Mas esse pensamento é um pensamento bem recorrente, assim, e eu acho que você trazendo ele na sua história, parece que é mais um degrauzinho, assim, né? Que você desceu, né, nessa descida para ir se deprimindo cada vez mais. Parece que esse momento da desconexão e da sensação de ser inútil parece que foi mais uma dorzinha, né, que se juntou às outras dores, né? Sim. E aí eu queria também te perguntar em relação a esse processo, assim, né? Então você falou, teve um pouco esse conflito com a história do seu pai, né? Uma coisa meio que você ficou triste de alguma forma, né, com como as coisas foram se desenvolvendo. Aí aconteceu essa coisa de você se machucar, aí, você se afastou do trabalho, né, você começou a se machucar, e aí você falou que teve meio que a grande crise, né, que foi um Sim. pouco o gatilho, foi aquele momento com esse cara com quem você trabalhava, ou trabalha, não sei, né? Isso. Mas é meio que essa Trabalhando. situação foi que a gota d'água, assim, né? Foi o gatilho ali pra eu me sentir assim, tipo, que totalmente parecia que a minha vida não tava mais importando ali. Hum, E, tipo, eu tava me afastando das questões da igreja, porque do trabalho eu ainda ia trabalhar, eu morava sozinha. Então, acho que ia muito do que a psicóloga falou, comentou uma vez, que a gente fazia, eu fazia muito, tipo, pra... Eu ia trabalhar porque eu tinha que trabalhar, porque se eu não fosse trabalhar, ia dar mais problema, tipo, eu não ia ter como me sustentar, como eu tava morando sozinha. Então, tipo assim, era uma coisa da onde eu não consegui, não tinha como não ir. Mas daí eu acabei me afastando, foi no dia que eu acabei tentando suicídio, que daí eu fui pro hospital. E daí depois fiquei internada, depois foi encostado pelo INSS, depois eu acabei pedindo pra sair. e, e aí você falou que essa situação, assim, que você viveu com esse cara, eu entendi que foi, assim, um abuso, né? Um assédio, assim, um abuso. E qualquer situação de abuso é uma situação que não é uma situação respeitosa, né? É uma situação de invasão, né? Então, quando você traz assim que você começou a se sentir meio que você não tinha valor ou que você era tipo um objeto, né? A minha sensação é quase como se ao fazer esse abuso com você, ao violar esse seu espaço íntimo, né? É como se ele tivesse te tratando, te objetificando, né? Não dialogando com você. Então é isso, assim, a sensação foi que, como ele te tratou como objeto, você se sentiu como objeto. E aí, como você já estava sensível, né, já estava deprimida, isso te cutucou num lugar que já estava muito doído, né?
Sim. Foi E, tipo. Acho que dá pra dizer que foi meio que o gatilho ali pra eu ir de fato ao que, tipo, já estavam sendo pensamentos recorrentes. uhum, uhum. É. E você lembra se foi uma coisa assim, que você planejou super ou foi uma coisa meio do nada? Tipo, te bateu um impulso e você foi lá e comprou o remédio? Ou era uma coisa, uma possibilidade que você já estava pensando há um tempo? Foi uma coisa mais do nada ou foi uma coisa que você já estava pensando há um tempo? Essa coisa de tomar o remédio, né? Foi ali no momento ali, tipo. Porque antes, tipo, eu tinha vontade, mas eu só ficava, tipo assim, naquela questão que, tipo assim, eu tinha vontade de me matar, mas, tipo, é, eu pensava muito na questão que, como eu era muito dentro da igreja, que a igreja falava que a pessoa que se matava, ela estava condenada ao inferno. Então era a única coisa que me segurava. E até diversas vezes eu tinha conversado com a psicóloga e eu tinha falado pra ela que era o único motivo que ainda me segurava ali, que ainda fazia com que eu não fizesse. Só que com esse acontecimento ali, tipo, não sei, eu meio que saí de mim ali e acabei indo atrás e comprei os remédios, tomei os remédios e quando eu vi tava lá no hospital já. Hum, hum. E você falou uma hora também, você falou que acho que você foi para a igreja e o pessoal não te entendeu do jeito que você gostaria, né? Quando eu tinha saído do hospital, sim. Eu tentei retornar e, tipo, teve muito julgamento e, tipo, é, tá, não julgo por falarem o que falaram. De certa forma, o que eu fiz estava errado. Mas eu estava no momento ainda bem vulnerável, tentando me levantar e as pessoas estavam caindo e matando. Então, tipo assim, eu não estava conseguindo. Uhum. É, baseado no que você falou assim até agora e até na minha experiência com esse assunto, realmente assim, quando a gente ouve julgamentos, né, de outras pessoas e não tem a compreensão, né, e o acolhimento que a gente gostaria de ter, é muito difícil, né? É muito, muito mais difícil. A gente se sente muito mais sozinho no mundo, né? Principalmente quando a gente está pedindo ajuda, né? Porque você falou assim que em algum momento você até falou com outras pessoas para ver se isso de alguma forma te ajudava, né? Mas essa coisa do julgamento, do rótulo, das pessoas, você não sentir que as pessoas estão compreendendo exatamente o que está acontecendo, né? Ou não estão aceitando, né? É quase Sim, como se ao contar as pessoas te punissem por aquilo, te punissem com as é, palavras, né? sim. Tinha muita questão de eu estar à frente de movimentos ali da igreja, que daí tinha muito aquela questão de que eu tinha que ser certinha, tinha que ser é, perfeita, tudo tinha que estar certo. Tipo, não era admitível um erro desse tamanho, uma coisa dessa acontecer com uma pessoa que estava frente. Não, tipo, parecia ali que tipo, ele era muito fora do comum. Foi uma coisa assim. Uhum, uhum, Essa questão tem uma curiosidade que ela não vai, acho que focar tanto nessa questão, que uhum. é da parte da comunicação não violenta. Como que você conheceu a comunicação Hum. não violenta? Eu acho que tem tudo a ver. Sabe por quê? Eu vou te contar. A primeira Ah, vez que eu ouvi falar de comunicação não violenta foi numa pós-graduação que eu fiz, chamada Pedagogia da Cooperação. E aí lá tinha um módulo com o Arnaldo Bassoli, que é um professor de diálogo, e ele mencionou a comunicação não violenta. E eu falei, opa, tem alguma coisa interessante. A primeira vez que eu ouvi falar assim, e ele fez um exercício que era uma dramatização, que era assim, ele convidou dois alunos para sentarem assim no meio da roda de costas um para o outro, e a gente estava numa roda em volta, assim, só assistindo. E quem ia fazer o exercício eram esses dois alunos, né? E a dramatização era a seguinte: um deles seria uma pessoa que está pensando em suicídio,
e outro seria um voluntário do CVV. Então, olha como essas histórias se conectam, porque no mesmo módulo que foi a primeira vez que eu ouvi falar da comunicação não violenta, também foi um módulo que falou sobre suicídio de alguma forma. Uhum. E aí eu lembro que eu comecei a assistir aquele exercício, né? Então, eles estavam dramatizando, assim, simulando, né, de alguma forma. E aí eu lembro que durante aquela dramatização eu comecei a ficar muito emocionado. Eu comecei a, tipo, chorar, sabe? Eu nem sabia porque que eu tava chorando. E aí eu comecei a ver depois de um tempo, porque na hora eu só chorei, eu nem saquei nada, assim, mas depois eu olhando para trás eu comecei a ver que eu, de alguma forma, aquele tema do suicídio, ele reverberava em mim. E ele reverberava em coisas que eu já tinha vivido, assim, sabe? Então, teve pessoas da minha família que cometeram suicídio, teve pessoas que já tentaram. Eu tenho amigos que já Sim. cometeram suicídio e eu já pensei também. Então, quando eu vi aquela cena acontecendo e aquele círculo trazendo esse tema assim tão escancaradamente, porque é um tema que é escondido, né? A gente não fala sobre suicídio por aí, normalmente, Sim. né? Mas o suicídio é muito mais comum e os pensamentos suicidas são muito mais comuns do que a gente pensa, assim, ou que a gente oficialmente fala, né? Por aí. Então eu comecei a ficar muito emocionado quando eu vi aquele assunto sendo trazido ali, e era um jeito de trazer esse assunto que era um jeito respeitoso, sabe? Era um jeito seguro, assim. Então, Uhum. eu falei, nossa, também tem alguma coisa aí que eu quero investigar. Então, desse módulo, eu tirei essas sacadas, assim, tanto o interesse pela comunicação não violenta, quanto essa pulga atrás da orelha, assim, sabe? Tipo, nossa, eu fiquei muito emocionado nessa dinâmica, eu acho que é uma questão para eu olhar. E aí, quando eu fui pro CVV, quando eu fui fazer o treinamento para ser voluntário, né? Eu também estava interessado em me aproximar desse tema e olhar ele de frente, porque até então eu meio que, tipo, fingia que eu não pensava, sabe? Ou se vinha algum pensamento assim, eu fingia que ele não existia. Eu falei, não, eu quero olhar assim para essa sombra assim, né, para esse assunto da minha vida que eu não olhei até hoje, mas que ele existe. Então tem assuntos da Sim. nossa vida que às vezes a gente não olha, né, fica deixando ali de lado, mas ele tá lá, né? Sim. E o que que você, assim, o que que você, do que você já ouviu falar da CNV, né, da comunicação não violenta, o que que você achou, assim, faz sentido de alguma forma? Você gostou de alguma parte? Alguma coisa que... Ou você nunca ouviu falar da comunicação não violenta? Você já ouviu falar, né? Ouvi, foi a Prof. Paula que me falou da comunicação não violenta pela primeira vez. Quando eu fui conversar com ela até sobre essas questões aí e outras dificuldades que eu tava passando, que eu acabei me abrindo com ela e ela me falou da comunicação não violenta e daí me falou de você também. E daí eu entrei naquele grupo lá da transmissão e comecei a receber os áudios. Foi ali que eu fui ouvindo mais sobre a comunicação não violenta. E aí das coisas que você ouviu, alguma coisa especial, assim, que fez sentido? Ou alguma coisa te ajudou? Alguma coisa que você gostou de ouvir lá? Ou que se conectou com coisas que você estava sentindo? Então, bastante, mas uma coisa que, tipo assim, ficou gravada ali, que marcou bastante no início, foi de uma fala que eu tive com a Prof. Paula, que eu falava da questão dos gritos, de eu tentar argumentar as poucas vezes que eu tentava conversar alguma coisa com alguém, tipo assim, que a pessoa tava falando alguma coisa pra mim, que tipo assim, eu tentava colocar meu ponto de vista das pessoas virem, caírem gritando em cima de mim. Daquela questão do grito, eu falava, comentei com ela que tipo me travava. E daí era onde tipo assim, eu recuava, ainda acontece, né? E já não falava mais nada. E daí ela me falou muito dessa questão da comunicação não violenta. Que, tipo, a comunicação não violenta, ela existe pra isso. Tipo assim, a gente não tem esse direito de gritar com as pessoas, porque querendo ou não, esse grito, ele é um tipo de agressão.
E ela até me falou bem assim, você não é obrigada a ficar num ambiente que as pessoas estão gritando com você. Você pode dar as costas e deixar que grite sozinha, porque daí, tipo, foi ali onde ela começou a me falar de mais coisas. Mas, tipo, essa questão ali ficou, tipo assim, bem gravada ali. Muito Obrigada pelo obrigado. convite. Muito obrigado também por você ter compartilhado a sua história aqui, né, com as outras pessoas, porque eu acho que eu gosto muito assim de ouvir a sua história e admiro também essa sua abertura, né, para compartilhar, porque nem todo mundo compartilha, né? Mas ao mesmo tempo, quando você compartilha, eu acho tão legal assim, eu acho tão, poxa, humano, sabe? Eu acho que ajuda as outras pessoas a se sentirem humanas também, sabe? Sim. Então, quero apreciar muito e é isso, obrigado.